Voltamos para o nosso terceiro e último bloco do OAB Nacional Entrevistas. Estamos hoje aqui com o Dr. Marco Antônio Inocente, presidente da Comissão Especial de Precatórios do OAB Nacional. E estamos também com o Dr. Telmo Schor, membro da Comissão de Precatórios do OAB do Rio Grande do Sul. Estávamos falando sobre sanção para quando o Estado ou o município não paga. Tivemos recentemente julgamento no Supremo, que a partir dali, o que ficou decidido do ponto de vista de sanção? A validade dessa sanção a gente pode trazer como exemplo de prática que se efetivou e que foi uma boa prática com a Emenda Constitucional 37, em que estabeleceu as requisições de pequeno valor, que nada mais são também do que dívidas do poder público e que não vão mais para o regime do precatório. Então, dívidas de até um determinado valor, 20, 40, 60 salários mínimos, dependendo da entidade, elas não entram mais naquela fila da ordem cronológica, exemplo dos precatórios. E aí, a toda vez que uma requisição de pequeno valor, que se pode chamar de um pequeno precatório, a toda vez que ele não é pago no prazo definido pela lei, o juiz pode ingressar na conta da entidade pública, na conta corrente bancária, e com uma ferramenta, através de um procedimento eletrônico, de uma plataforma eletrônica que se chama Bacenjude, exatamente. O juiz do gabinete dele entra no sistema do Banco Central, bota o CNPJ da entidade devedora, vai lá e pega o valor e repassa para a parte. Na questão dos precatórios, a punição que haveria, a sinalização que o Supremo deu com essa decisão é de que, senhores gestores públicos, organizem-se, porque na eventualidade do precatório não ser pago nesse prazo estipulado, vai haver também, na mesma modalidade da RPV, o sequestro e o bloqueio, em que o judiciário, como forma de estancar essa inadimplência, vai também, e o que seria muito salutar, passar a ingressar na conta do devedor, vai lá, pega o dinheiro do precatório e repassa para o seu credor, como uma forma, eu não diria intimidatória, mas como uma forma propedêutica e profilática, né? Ou seja, para limpar essa poluição toda que existe, em que umas entidades públicas pagam, outras não pagam, a União paga em dia, determinados municípios ficam à solta, dão de ombros para decisões judiciais, outros determinados municípios cumprem rigorosamente as decisões judiciais, ou seja, seria uma forma de coibir que esses abusos ocorram e aconteçam. Está em risco, não é? Se a nova PEC passar no Congresso, isso acaba, como é que fica? Essas sanções são muito importantes porque foram através delas que o poder público passou a pagar regularmente precatórios a partir de 2010. E esse mecanismo foi retirado agora no projeto de emenda constitucional que foi apresentado à Câmara dos Deputados, que é a PEC número 74, né, e que desvirtua completamente aquilo que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, não colocando entre suas disposições essas sanções que foram determinadas pelo Supremo Tribunal Federal. Se da maneira que está hoje já é uma dificuldade de pagamento, sem sanção isso pode se complicar ainda mais, não é? Absolutamente inócuo. Sem sanção não há pagamento. Temos um quadro aqui que perguntamos a algumas pessoas da cidade, dúvidas sobre o tema. Vamos chamar O que você quer saber? Eu gostaria de saber quais estados brasileiros são destaques positivos no pagamento de precatórios e o que podemos aprender com eles. Deixa eu até aproveitar aqui a pergunta dessa advogada, que nós temos uma internauta, Cristiane Oliveira, pelo Facebook, também nos pergunta o seguinte: como a crise econômica em que o Brasil está enfrentando pode afetar direto ou indiretamente os beneficiários de precatórios? Bom, em relação aos estados que se destacam pelo pagamento de precatórios, né, eu vou colocar na seguinte situação. A partir de 2010, né, todos os estados brasileiros e o Distrito Federal passaram a pagar precatórios com maior regularidade do que faziam no passado, né. Em maior ou menor grau, alguns estados têm uma dívida maior, outros estados têm uma dívida menor, e alguns estados resolveram o problema de precatórios com algumas medidas regionais. Mas, de uma maneira geral, nós podemos dizer que, a partir de 2010, todos os estados passaram a efetuar pagamentos regulares de precatórios.
E a mesma coisa com os municípios. Muitos municípios antes de 2010 não pagavam precatório, simplesmente desconheciam o assunto. E a partir desse conjunto de sanções que foi imposto e que obrigou a esses pagamentos, né, nós passamos a viver uma outra realidade. E esse conjunto de sanções não pode ficar fora de um projeto de emenda constitucional, porque é ele que vai garantir esses pagamentos. E em relação a essa questão da crise econômica, como colocou aqui a internauta Cristiane Oliveira, o senhor acha que isso pode influenciar o pagamento? Como vai influenciar, sem dúvida. Voltando um pouquinho nessa questão da internauta, eu acho que um exemplo que me ocorre agora é do estado do Rio de Janeiro, que está propalando, está divulgando, está anunciando que está a sua situação com relação aos precatórios quase que totalmente equacionada. O Estado do Rio de Janeiro enviou alguns projetos de lei para a Assembleia, seja com utilização de depósitos judiciais, seja com compensação. Eles fizeram lá um mecanismo em que houve sim um grande volume de pagamento de precatórios. Então acho que o Rio de Janeiro se poderia dar como uma referência. Voltando um pouquinho a essa questão da crise econômica, evidente que sim. Mas como existe hoje uma vinculação daquilo que o doutor Inocente referiu, que a partir de 2010 houve obrigatoriedade de pagamentos, esses pagamentos correspondem sempre a 1,5% da receita corrente líquida. Na medida em que o Estado arrecada mais, ele vai pagar mais precatórios. Na medida em que o Estado arrecada menos por qualquer dos fatores, principalmente a crise econômica, evidentemente que sim, vai afetar na sua proporção a redução naquilo que houve redução do PIB, houve redução da capacidade de investimento dos estados. Então fica assim, objetivamente respondendo a pergunta, essa crise afeta na medida em que toda vez que houver uma queda na arrecadação de tributos do estado, do município, haverá sim uma queda no pagamento de precatórios. Então toda vez que a economia levanta voo, os pagamentos de precatórios são proporcionalmente pagos em maior número, em maiores valores e beneficiando maiores credores. Temos ainda mais um minutinho aqui para a gente encerrar. Tem uma pergunta do jornalista Caian Messina, da TV Band. Ele fala o seguinte: por que se fez vista grossa por tantas décadas para o pagamento de precatórios? Agora virou uma bola de neve. Os senhores acreditam que algum dia o estoque será zerado no país? Eu não acredito, tenho certeza absoluta que isso vai acontecer. E o Supremo deu um basta nessa situação. A partir de 2016, não haverá mais nenhum espaço para postergação de pagamento de precatórios, seja por parte da União, seja por parte de estados, municípios ou do Distrito Federal. Esse basta, né, vem sendo trabalhado junto ao Supremo Tribunal pela OAB Nacional há muito tempo, né? E implementamos um vigor muito grande nesses últimos 2 anos, né, para realmente ter a garantia de que todos esses esforços e o que os próprios credores tiveram que abrir mão com a modulação da correção monetária, perdendo essa correção por praticamente mais de 5 anos, né, um esforço violento que calculamos em aproximadamente 40% o desconto que isso implica no valor total da dívida. Esses esforços chegaram ao fim. Os credores não podem mais ser penalizados pelo poder público não cumprir as obrigações com os precatórios judiciais. Bom, vamos esperar que as decisões judiciais sejam cumpridas com sua efetividade e encerramos mais um OAB Nacional Entrevistas. Nos vemos na semana que vem e lembre-se, sempre que tiver uma dúvida, consulte um advogado.